A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede, e eu estou aqui para dar continuidade à nossa Semana da Família. Ela iniciou no dia 8 com o pastor Gedeon Júnior, nos falando sobre o tema Aprendendo com Deus. E nós aprendemos muito, e esse vídeo, esse estudo vai ser disponibilizado ainda esta semana no nosso canal do YouTube IEPBC Brasil. Lá vai ter uma playlist com o título Semana da Família, e quando você clicar nessa playlist, você já vai ter ali todos os estudos dessa semana maravilhosa que vai se encerrar no próximo sábado, dia 14, dentro do 10º encontro de casais da IEPBC Brasil. Ontem nós ouvimos o pastor Messias falando Aprendendo com Abraão. E nós vamos continuar assim durante toda a semana. E aí, na quarta-feira, aprendendo com Rebeca, e depois aprendendo com Jacó, e depois aprendendo com Joquebede. E aí, na sexta-feira à noite, nós já vamos iniciar o 10º encontro de casais da IEPBC Brasil. Quem conseguiu se inscrever no templo, quem não conseguiu se inscrever, aí vai assistir pelo nosso canal do YouTube, transmissão ao vivo, a partir das 20 horas. E o pastor Gedeon Júnior me convidou para falar sobre o tema de hoje, que é Aprendendo com Isaac. E nós vamos falar aqui nesse estudo sobre 2 pontos importantes na vida desse grande patriarca chamado Isaac. Recentemente, o pastor Gedeon Júnior nos mostrou e nos ensinou, no estudo especial da leitura bíblica diária, que Isaac é um tipo de Cristo e quase nada sobre ele se fala. Então, são 2 estudos que temos lá na playlist de Gênesis. Na playlist de Gênesis, nós temos 2 estudos sobre Isaac. Então, para ganhar tempo, eu não vou falar aqui muita coisa sobre Isaac, eu já vou direto ao ponto, para nós ganharmos tempo aqui nesse estudo maravilhoso. Abraão era pai de Isaac, e Abraão era esposo de Sara, e nós entendemos, e nós aprendemos, e nós conhecemos a história, que Abraão teve Isaac como filho da promessa. O primeiro foi Ismael, todos nós conhecemos a história, com H, aquela coisa toda, mas depois nasceu Isaac, o filho da promessa. Isaac cresceu, um dos momentos mais interessantes de toda essa história entre Abraão e Isaac foi o sacrifício no Monte Moriá. Mas ali Deus deu brado e Isaac foi submisso, Isaac foi obediente. E lá no Monte Moriá, Deus provou, Deus mostrou que o grande amor que ele tinha por Abraão, e resolveu simplesmente acabar com todo aquele sofrimento na vida de Abraão, porque ali eu imagino que foi um grande sofrimento ele levar Isaac para ser sacrificado ali naquele Monte Moriá. Isaac foi amarrado sobre o altar para o sacrifício e Isaac não se rebelou. Isaac obedeceu, submeteu-se à vontade do pai. E Deus não permitiu que Abraão o imolasse e proveu um cordeiro para ser oferecido em seu lugar. Uma figura de Cristo oferecida em nosso lugar como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus aceitou o gesto de Abraão como realizado pela fé. Então Isaac, ele é um tipo de Cristo, conforme nós aprendemos na leitura bíblica diária, no estudo especial. Então Abraão, ele já está prestes a morrer, já está muito velho, e Abraão, o pai, é que toma a decisão de casar o filho. Então, depois da morte de Sara, estando Abraão já muito velho, era necessário então ele tomar providências quanto à continuidade da família da aliança, pois Isaac ainda era solteiro. E diante disso, Abraão chamou o seu servo mais antigo, chamado Eliezer ou Damasceno, para encontrar uma esposa dentre a sua parentela para Isaac. E a Bíblia diz então que Eliezer vai à procura desta mulher para Isaac. Mas eu fico pensando, como que Eliezer iria encontrar uma esposa para Isaac? Eu fico imaginando como é que ele ia chegar na cidade a falar que ela ali é bonita. Ele não estava procurando uma mulher para ele.
aquela ali é bonita, aquela ali tem um cabelo liso, aquela ali tem um cabelo grande, aquela ali é alta, aquela ali está no corpo padrão e a pele dela é bonita, ela é de cor clara, ou então ela é de cor escura, enfim. Ele não estava procurando uma mulher para ele, estava procurando uma mulher para Isaac a pedido do seu patrão, do seu senhor chamado Abraão. Então, Eliezer faz algo que eu acho muito bonito. Eliezer faz algo muito interessante. Ele faz uma oração. Então, o que fazer? Ele faz uma oração. Ele ora e clama ao Senhor. E ele ora da seguinte forma: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Isso está em Gênesis, capítulo 24, versículo do 12 ao 14. E assim sucedeu, meus irmãos. Uma moça formosa apareceu onde ele estava, deu água a ele, aos seus camelos, e o nome dessa moça era Rebeca. O encontro de Isaque e Rebeca também demonstra o estabelecimento dos desígnios do Senhor e o casamento. Como havia plena harmonia entre a vontade de Deus e o sentimento que nasceu em seus corações, Isaque conduziu-se até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e ele a amou. Então Isaque teve a sua esposa escolhida por Abraão, por intermédio de Eliezer. E aí veio Rebeca, e Isaque a amou. Isaque ficou apaixonado por Rebeca. E eles se casaram. Isaque tinha 40 anos de idade. E eles se casaram. Então foi um casamento estabelecido por Deus. Nós estamos falando de um tema geral que é casamento quebrou, conserta. Então imagina assim, trincar. Primeiro trinca. Depois aquele trincamento, se é que é assim que se fala, acredito que sim, aquele trincamento, ele vai aumentando ao ponto de quebrar. E o grande detalhe é, quebrou o casamento, existe a possibilidade, a condição de consertar. E é isso que estamos trabalhando esta semana. Então, apesar da união ter sido realizada por Deus, devemos nos lembrar de que se tratava de duas pessoas diferentes. Isaque não era igual a Rebeca. Rebeca não era igual a Isaque. Eles eram diferentes. E por ser diferentes, com certeza passaram por dificuldades. Tiveram que lidar com as dificuldades. Na história desse casal, Rebeca e Isaque, nós encontramos algumas características marcantes que certamente os ajudaram na administração de seus conflitos. Primeiro lugar que eu quero observar aqui nesse estudo é que esse casamento tem um diferencial. Esse casamento, ele foi um casamento no padrão estabelecido por Deus, ou seja, foi um casamento monogâmico. Tudo indica que Isaque só teve Rebeca como esposa. A Bíblia não encontramos na Bíblia qualquer indício que seja de que Isaque tenha se relacionado com outra mulher. Como, por exemplo, Jacó se relacionou com Bila, com Zilpa, com Lia, com Raquel, Abraão com Agar, com Sara. Isaque não. Isaque, pelo que tudo indica, pelo que nós lemos na palavra do Senhor, não há nenhum indício que ele tenha se relacionado com outra mulher. O texto aponta apenas para Rebeca. E em sua genealogia, por exemplo, encontramos apenas os nomes dos gêmeos Esaú e Jacó como seus filhos. Esse casamento ele foi movido por oração, porque Isaque fica 20 anos orando por Rebeca.
É a função do marido orar pela esposa. Ele ficou 20 anos orando por Rebeca, porque Rebeca era estéril. Rebeca clamava a Deus, buscava o Senhor, e ele orava a Deus diante da esterilidade de Rebeca, que era um obstáculo ao desenvolvimento da família da aliança. Então Isaac se colocou diante de Deus em oração por sua esposa. Ele orava, clamava a Deus, demonstrando sua fé em Deus, demonstrando seu amor por sua esposa. E o resultado disso foi que Deus os abençoou, ouvindo e atendendo essa oração. E a prova que Deus abençoou é que Rebeca então concebeu. Rebeca deu à luz a 2 filhos. Agora, queridos e amados irmãos, o casamento, as pessoas têm que aprender a administrar os conflitos. Como já dissemos, apesar desta união ter sido planejada por Deus, estavam envolvidas pessoas com suas naturezas pecaminosas, entre as quais os conflitos surgiam e que deveriam ser administrados. Isso não quer dizer que esses conflitos foram necessariamente criados por eles. Um em especial não tinha a ver com eles propriamente, mas com seus filhos, Jacó e Esaú. Esse conflito iniciou-se desde o ventre de Rebeca. Os irmãos lembram da história onde havia um conflito entre eles, uma briga entre eles no ventre, uma batalha, porque havia algo profético. A Bíblia diz que o menor iria governar o maior. Então Esaú, quando há o nascimento, sai primeiro. Esaú é o primogênito sem o direito de o ser. Ele é primogênito porque nasceu primeiro, mas Jacó era o primogênito de direito, porque Deus havia dito que o menor governaria o maior. Eu não vou falar aqui sobre a questão de Esaú, de Jacó, significados de nomes, para nós ganharmos tempo. Então, o que aconteceu? O conflito foi agravado. O conflito familiar já existia frente às rivalidades dos irmãos Jacó e Esaú. Já existia por si só. Desde o nascimento, antes de nascer, no ventre, já havia uma rivalidade entre os irmãos. Só que esse conflito ele foi agravado. Por que esse conflito foi agravado? Porque o conflito familiar já existia. Porque os posicionamentos que os pais tomaram na tratativa desse conflito foi de fato um agravante. E não devemos definir aqui quem está certo, quem está errado, se Rebeca estava certa, se Isaac estava certo. Não, essa não é a questão. Mas é prudente pensar que todos tiveram sua parcela de culpa. A Bíblia nos fala que existia uma preferência dos pais pelos seus filhos. Isaac amava a Esaú. E é aqui que eu quero falar nesse estudo. Primeiro ponto que eu quero falar. Primeiro erro, Isaac ter amado mais a Esaú. A Bíblia traz um motivo, porque ele saboreava de sua caça. Ele era um perito caçador. Ele gostava do campo, ele gostava de caçar. Caiu na graça de Isaac. E Isaac amou a Esaú mais do que Jacó. Rebeca amava Jacó. Só que Rebeca, eu não vou nem entrar em questão de Rebeca, porque esse estudo será amanhã. Eu vou falar de Isaac que amava Esaú. Aqui é um grande erro. Esse favoritismo explícito dificultou ainda mais as coisas. Principalmente, irmãos, porque Deus já havia estabelecido a sua preferência. Livre e soberanamente, Deus havia escolhido Jacó como herdeiro da promessa. E Isaac, por maior amor que tivesse por Esaú, não poderia contrariar o que Deus já havia estabelecido. Deus já havia estabelecido que o menor governaria sobre o maior. E aqui eu penso comigo que Rebeca contou isso para Isaac. É o meu pensamento. A Bíblia diz que ela conversou com Deus e Deus então falou para Rebeca que ali havia 2 povos e que o menor iria governar sobre o maior. Mas eu imagino que Rebeca tenha contado isso para Isaac. O fato é que Isaac colocou na cabeça: eu vou amar mais Esaú, e esse aqui é um grande perigo. E nós como pais, e nós como sacerdotes do lar,
como pastores da nossa casa, eu costumo dizer que eu estou pastoreando. Eu estou pastoreando uma igreja de 4 membros, incluindo a mim. Então a minha congregação tem 3 membros. Um membro de 4 anos, um membro de 8 anos, que vai completar 9 anos agora, na próxima semana, e a minha esposa, que é membro da minha congregação. Então eu estou pastoreando. Então eu tenho que pastorear a igreja que Deus me deu, que é a minha casa, que é a minha família. Então o que acontece? Eu não posso amar mais o meu filho primogênito. Meu filho primogênito, eu não posso usar o argumento de que ele é o primogênito, ele é o único filho homem que eu tenho, e ele é o mais velho. Ele vai completar 9 anos daqui uma semana, então eu tenho que amar mais o meu filho, porque ele é o primogênito. Eu não posso fazer o contrário, eu vou amar mais a minha caçula. É caçula, é a menina da casa, é a menina frágil, a menininha, né? A menina. A Bíblia fala que mulher é o sexo mais frágil, é o vaso mais frágil, melhor dizendo. Então eu vou amar mais a minha caçula. Se eu agir assim, eu vou correr o risco de ter o meu casamento trincado. E essa trinca, ela pode aumentar e meu casamento pode ser quebrado por conta dessa minha atitude. E aí, quantos casamentos não podem estar quebrados por conta disso? Porque o pai só olha para um filho. Eu estou falando de 2. Eu tenho 2. Deus me deu 2 filhos. Deus me deu um casal de filhos. Mas quem tem 4 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos? E aí escolhe um para amar e os outros não ama. Tem preferência. Existe favoritismo. E aí o que acontece? Não dá certo. Eu tenho que amar os 2 de igual forma. Eu tenho que amar os 2 da mesma forma. Eu tenho que amar os 2 do mesmo jeito. Se eu tenho 3 filhos, eu tenho que amar os 3 do mesmo jeito. Se eu tenho 4 filhos, eu tenho que amar do mesmo jeito. Então, se houver essa diferença, vai haver conflitos no lar. Vai haver conflitos no casamento. Nós temos aqui um sério alerta sobre o perigo da predileção entre os filhos. Dar atenção especial a um filho em detrimento do outro. Ainda que em alguns casos, irmãos, isso seja necessário. Possa ser que seja necessário um problema sério, possa ser que seja necessário dar mais atenção a um, mas é num momento específico. Por exemplo, a minha filha, ela engoliu uma moeda. E nós ficamos ansiosos, aflitos, angustiados. Eu ficava com medo da moeda atingir algum órgão. Eu estava com um raio-x na minha mão e olhava e orava, a igreja orou. Então aquela semana foi a atenção toda voltada para Eloá. Ela ia ao banheiro, a gente ficava na expectativa, meu Deus, vai ficar presa. E como é que vai ser? E a igreja orando, clamando a Deus, e ela expeliu, com 8 dias, ela expeliu a moeda. Então pode acontecer num caso de doença, de alguma coisa, sei lá, às vezes não é nem doença, mas um problema assim mais sério, ter uma atenção voltada para aquele filho. Mas não podemos amar mais um filho do que o outro, porque pode acontecer uma crise no casamento. E aí pode causar problemas como ciúme, ódio, falta de cordialidade. Então cabe aos pais ter um lar de amor, disciplina e aceitação mútua. É preciso combater a rivalidade e a competição entre irmãos. Todos devem sentir-se acolhidos e amados, ainda que considerando a peculiaridade de cada filho. Mas o ápice do conflito familiar se deu no momento em que Isaac foi dar a sua bênção. O tema desse conflito familiar agora se manifestou plenamente na busca da bênção patriarcal e os equívocos e fraquezas que vieram à tona. Então Isaac errou. Isaac se escora em seus sentidos falíveis e não na orientação de Deus.
Isaac errou em não se impor como líder espiritual de sua casa e possivelmente não dar ouvidos a Rebeca, sua esposa. Ela não deu ouvido a Rebeca. Talvez Rebeca tenha dito: olha Isaac, Jacó, Deus me diz que vai ser maior do que Esaú. Mas Esaú nasceu primeiro. Mas Esaú é o primogênito. Eu me agraciei dele porque ele é da caça. Isaac tinha que ter o seu papel de sacerdote. E ele amou Esaú mais do que Jacó. E isso foi um problema muito sério na vida de Isaac. Então nós temos que procurar conduzir a nossa família sob a instrução divina e não segundo a inclinação do coração, que é enganoso. Observe, irmão, o coração é enganoso. Isso ajudará a resolver e amenizar os efeitos dos conflitos em nossa casa. Então, queridos, o que acontece? Você que ama mais um filho do que o outro, começa a orar a Deus. Começa a buscar ao Senhor. Porque talvez você tenha passado problemas no seu casamento por conta disso. A esposa não aceita essa atitude. Essa atitude sua de querer amar mais um filho e desprezar o outro. Tem pais que desprezam o filho, desprezo. E o outro é o queridinho do papai. Tem tudo, a todo momento, a todo instante. E isso não provém de Deus. Sempre trará problemas. Isaac passou problemas muito sérios por conta disso. Ele pega os seus sentimentos falíveis e esquece a orientação de Deus. Apesar de ter sido um homem obediente, apesar de ter sido um homem que tinha a questão da submissão, ele era um homem de Deus. A Bíblia nos mostra quão importante foi Isaac para a história do povo de Deus. O seu nome se inclui entre os 3 patriarcas mais citados do Antigo Testamento e também até no Novo. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que Deus nos abençoe para que nos espelhemos no caráter de Isaac, para o fortalecimento da nossa fé. Mas só que Isaac teve esse deslize. E ele não poderia cometer esse deslize. E o casamento dele foi trincado. O casamento dele foi quebrado. Passaram por problemas, por situações difíceis. E a Bíblia diz que quando Eliezer, o Damasceno, foi buscar Rebeca, ele amava a Rebeca. Continuou amando, mas teve conflitos familiares por conta de suas atitudes. E eu quero encerrar falando do ponto positivo, o perdão. O perdão. Jacó enganou Isaac. Jacó, seu filho, aquele filho que ele amava menos, porque eu também não vou dizer que ele não amava Jacó. Ele amava mais Esaú. Mas eu imagino, eu creio que ele amava também Jacó. Só que Jacó enganou seu pai. Estava ali coladinho com Rebeca, instrução da mãe. Seu irmão não pode ser abençoado, uma vez abençoado não pode revogar a bênção. E seu irmão, eu vi seu pai conversando e ele vai abençoar seu irmão Esaú e você tem que tomar a bênção do seu irmão. E Jacó cai na lábia da mãe, vai na conversa da mãe e engana seu pai Isaac. Seu pai já estava cego, idoso, e aí engana, usa a roupa de Esaú, coloca pelos, porque Esaú era peludo, vai lá e engana Isaac. Mas o que me chama a atenção foi a atitude que Isaac teve quando reencontrou Jacó após o engano. Está no capítulo 28, versículo do 1 ao 7, eu vou ler. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão.
Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, e Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. O que eu vejo aqui? Perdão. Isaque perdoou Jacó. Por tudo que Jacó tinha feito, Isaque perdoou seu filho. E talvez o seu casamento está trincado porque você não libera perdão. Talvez seu casamento está quebrado porque você não libera perdão. E aqui eu saio da esfera de pai para filho e vou direto para o casal. Às vezes sua esposa te falou algo e você não perdoa. Às vezes seu marido te falou algo e você não quer perdoar. Às vezes seu marido fez algo e você não quer perdoar. E aí tem que haver o perdão. Pastor Gedeon Júnior até falou isso no primeiro dia, sobre a questão do perdão. Então, se você está com seu casamento quebrado, não jogue fora, meu amado irmão. Não jogue fora, minha amada irmã. Não ouça conselhos de ímpios, como foi dito. Não jogue fora, perdoe. 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 Isaque perdoou Jacó. Quantos perdões nós lemos na palavra de Deus? Perdoa. Perdoa seu marido, perdoa sua esposa, e você será bem abençoado, e seu casamento será uma verdadeira bênção. Meus queridos, esse é o estudo que Deus colocou em meu coração. Esse é o estudo que Deus colocou em meu coração. Como verdadeiro cristão, procure viver em paz com todos que estão ao seu redor. Ore por eles e com eles. Esforce-se para melhor interagir com as pessoas, não sendo partidarista ou egocêntrico. E aí Deus irá te abençoar. Amanhã continuaremos, se Deus assim permitir. Amanhã estará falando uma evangelista muito linda, uma evangelista maravilhosa, muito linda, vai estar falando amanhã. E vocês vão conhecer porque vai ser a estreia dela aqui na leitura bíblica diária. Então amanhã, aprendendo com Rebeca. Na quinta, aprendendo com Jacó. Na sexta, aprendendo com Joquebede. Na sexta noite, iremos iniciar o 10º encontro de casais. E no sábado, vamos encerrar na igreja sede, no templo da nossa igreja. E Deus estará abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Forte abraço, fique com Deus e compartilhe esses estudos, porque você compartilhando esses estudos, você pode salvar um casamento. Forte abraço, fique com Deus, a paz do Senhor.